anos e anos, se é que um dia vai conseguir se recuperar. E o que aconteceu com o Botafogo? Então, vou contar aqui, dar algumas informações. Primeiro que os times estão indo para o Mundial já tendo recebido dinheiro da FIFA. Cada um recebeu, confirmei aqui com o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, 12 milhões de dólares cada um, ou seja, em torno de 65 milhões de reais, 65, 66 milhões. A FIFA pagou no Brasil, que era uma questão, porque se pagasse nos Estados Unidos ia ter que pagar uma tarifa gigantesca lá para os Estados Unidos, imposto. E aí, depois de muita reclamação, a FIFA acabou flexibilizando e pagou no Brasil. Então, eles vão com caixa cheio, digamos assim. Apesar do caixa cheio, saiu hoje uma decisão na FIFA, Tribunal de Futebol da FIFA, condenando o Botafogo num processo movido pelo Atlanta United, porque o Botafogo comprou o Thiago Almada, ano passado, por 21 milhões de dólares, e não pagou nada. Não pagou nada. Tinha um pagamento parcelado previsto. Até agora já deveriam ter sido pagos 10 milhões de dólares e o Botafogo não pagou nada. Então aí o Atlanta United entrou com o processo depois que tinha 2 atrasos. E agora a decisão é que o Botafogo tem que pagar 21 milhões de dólares em 45 dias. Porque passou a dever o valor inteiro mais juros, né? Senão vai tomar um transfer ban e não vai poder registrar jogadores. O Botafogo vai recorrer, vai para o CAS e apelação e tal, certamente vai conseguir postergar isso. No processo, o Botafogo tem algumas alegações ali de quem tinha que ter processado era a MLS, tem uma alegação também de que eles compraram uma parte ali que era direito do Almada, então esse valor tinha que ser descontado do total e tal, mas em nenhum momento eles questionam o fato de que tinha um monte de pagamento para ser feito ali, eles não pagaram nada, eles compraram o jogador e não pagaram nada. Você imagina comprar um jogador de 21 milhões de dólares que levou a Libertadores, ajudou a Libertadores, levar ele para a França, já está revendendo ele e pagar zero. Isso é João Texto. É o método do João Texto. Pode pegar esses 12 milhões aí que ganhou, fica só com 10, né? 12 milhões e meio. Se não gastou esses 12 milhões já. Não parece que é o que vai ser feito, né? Mas assim, tem essa previsão, provavelmente vai conseguir se prolongar por recurso e tal, mas em algum momento o Botafogo vai ter que pagar. Acho que essa tem sido um método ali, né? Você joga o dívida sempre para frente, e aí depois, com a venda de jogador, você vai e quita quando você tiver com o transfer ban na sua cara. Mas, teoricamente, o transfer ban vai ser dado aí com 45 dias, se não tiver um pagamento do Botafogo de 21 milhões de dólares, mais juros, 6% de juros aí, né? Porque ele não pagou nada. Zé Trajano, Jorginho chegou para o Flamengo, mas ao que tudo indica, Gerson está indo para o Zenit, jogar no futebol russo, que nem o Luiz Henrique. Eu não consigo entender, mas é o que tudo indica, vai acontecer, ele cumprirá a vontade do pai dele. Eu te pergunto, na balança, o saldo entra Jorginho, sai Gerson, é positivo ou é negativo para o Flamengo? Não, era importante ter os dois. O Gerson faz muita falta para o time do Flamengo. O Gerson teve momentos aí, bons momentos, sendo o melhor jogador do Flamengo durante um bom tempo. É um jogador muito importante para o Flamengo. E o Jorginho é um jogador. Eu acompanhei muito o Jorginho no Arsenal. Ele é um jogador, tem 34 anos. Para ele foi um baita de um contrato, 3 anos, se não me engano. Né? E o passe é dele. Ele está ganhando. O Arsenal não ganha nada com isso. Né? O ideal para o Flamengo é que ficassem os dois, porque o Jorginho tem muita competição, uma em cima da outra, muita gente machucada, sei lá o quê. E o Jorginho jogava um jogo, 2, depois saía fora, entra outro, porque o Dela Cruz se machuca muito, o meio de campo ali é importante. Mas chegar o Jorginho e ir embora o Gerson, eu acho muito ruim para o Flamengo. Porque o Gerson é a cara do Flamengo dos últimos tempos. E o pai quer, né? Ele tá fazendo. Sei lá, tem uma legião de pais agora, liderados pelo pai do menino lá, do menino Ney, né? Que controla tudo. Mas vai fazer falta, vai fazer falta. Não adianta chegar o Jorginho e o Gerson ir embora. Quando o Flamengo traz o Jorginho, eu imaginei o seguinte: vai se fortalecer. Vai ter um time mais robusto, um elenco mais robusto. Mas sai o Gerson e o Jorginho, fica meio esquisito. O que pensa a nação rubro-negra sobre isso, Rodrigo?
A torcida, que eu sei, tá meio brava com o Gerson, né? Porque por todos os meandros da negociação, né? Por ele tá dando pelo menos muito claro que ele deu uma forçada de barra nessa negociação, baixou a multa, e aí depois vai negociar. Agora, falando especificamente da troca aí, não dá para saber exatamente em relação ao time, porque eu acho que se o Gerson de fato sair, o Flamengo vai tentar contratar outro jogador, né? E vai ser um time diferente, então a gente não sabe se vai ser um time melhor ou pior. Mas se a gente for tratar só a troca Jorginho e Gerson, na minha opinião, é prejuízo pro Flamengo. O Jorginho é um bom jogador, já foi um dos melhores do mundo e tal, mas é outra posição. O Gerson joga em várias posições, é uma referência do clube, capitão, tem liderança lá dentro. Hoje, talvez o principal pilar do time. Você vai ter que remontar o time inteiro. Tem gente minimizando muito mais moço, né? Então eu vejo muita gente minimizando muito a perda técnica. Não, o Gerson vai embora, a gente compra outro por 20 anos. Dificilmente vai ter uma reposição nessa qualidade de um jogador que joga em 2, 3 posições de nível de seleção, que tem essa identificação com o clube, que tem essa liderança dentro do grupo, esse nível técnico. Acho muito difícil conseguir uma substituição. O Felipe Luiz vai ter que virar a cabeça dele aí para remontar o time. Acho que se você considerar só os dois, é perda para o time. Eu vou dar uma respirada. Já dei. É para poder entrar a televisão. Mas antes eu vou ler também. O Thiago Bezerra diz que o Brasil vai ganhar por 2-0 com gols de Rafinha e Vini. O grande Moacir Vale faz aqui, manda um comentário desses assim, realmente de raiz. O que une Cristiano Ronaldo, Machado de Assis e Darcy Ribeiro? Machado não foi gênio. Ele se desenvolveu como Cristiano Ronaldo. Era comum até Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando se equiparou a essa de Queiroz e a Dostoiévski. Não é a genialidade, mas a educação que resolve. Aí entra Darcy Ribeiro. Muito legal, Moacir, obrigado. E o Paulo Rafael Seifer, esse Zé te coloca diante de um desafio que eu não quero responder. Embora seja para nós três a pergunta, vou deixar para você responder. Olha Seria só. justo colocar Pixinguinha, Tom Jobim e Villa-Lobos como a santíssima trindade da música brasileira? Por que eu não vou responder? Porque eu faço uma segunda santíssima trindade. Chico, Caetano e Edu Lobo. E você ainda pode acrescentar o Gil. Eu não sei. Bom, resolva aí, Zé. Resolva. Não, é fácil de falar. São várias santíssimas trindades, depende do ponto de vista que você está pegando. Pixinguinha e Villa-Lobos e Tom Jobim são músicos. Grande. Villa-Lobos, nosso maior músico clássico. Pixinguinha era um músico também clássico, apesar de tocar muita música popular brasileira, um grande saxofonista. E o Tom Jobim também. O Tom Jobim aprendeu muito com o Debussy. As músicas dele tinham muito um teu. É música popular, mas tinha um fundo clássico. Ele estudou muito, né? Então, eles são de uma qualidade de compositores clássicos, quase. Nós temos que venerar. Quando você coloca Edu, Chico, Caetano, Gil, são grandes compositores, mas também tem uma faceta mais popular, de cantores, de intérpretes, de um tipo de música mais acessível. Por exemplo, Villa-Lobos você pega a obra do Villa-Lobos, é torcedor do América, viu? O Villa-Lobos se queixa, você sabe disso? O Villa-Lobos se queixa que na fundação do América, do grupo que fundou, não consta o nome dele, porque ele faltou uma reunião, sei lá o que e tal. Mas essa santíssima trindade dele aí é fabulosa. E que orgulho, né? Que orgulho. Tom Jobim, Villa-Lobos e Pixinguinha, mole. O Guilherme Farias, deixa eu te explicar uma coisa. Nenhum de nós tem ódio algum ao texto. Eu trato o texto como eu tratava o Kia Jorabichian no Corinthians, que deu um título para o Corinthians em 2005, de campeão brasileiro, que trouxe um dinheirão da máfia russa e que depois redundou no rebaixamento do Corinthians em 2007. É que nós não gostamos de tratantes. 171, you know?
É isso. É disso que se trata. Agora, se você quer se enganar, se deixar enganar por esse encantador de serpentes, se deixe. O nosso papel é mostrar isso. Esse cara não é confiável, está brincando com o Botafogo e a gente não sabe o que vai acontecer depois. É só isso, tão simples como isso. Tá? E o Felipe, te agradeço. Eu dei uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, foi ao ar hoje, meio-dia, e o Felipe está aqui dizendo que foi muito boa. Muito obrigado, Felipe.